quarta-feira, recebe o Bahia, tem a vantagem do jogo de ida, também pequena, 1-0 construído, mas não tem De La Cruz. O De La Cruz com uma lesão, não se recupera a tempo. A gente tem a expectativa dos retornos de Gabigol, de Arrascaeta, o Léo Pereira já está ok também, mas o De La Cruzinho fica fora da partida contra o Bahia, assim. É claro que a gente está falando de um elenco forte, estrelado, que já passou por muitas baixas, mas esse é um jogador que, quando a gente pensa no enfrentamento que vai ser com o Bahia de meio campo, é um jogador que faria muita diferença se estivesse ali, né? Inteiro, 100%, titular absolutíssimo. Né? Acho que depois que voltou da Copa América, não voltou no mesmo ritmo, o De La Cruz. Aquele ritmo que ele chegou no Flamengo, né, sendo o motorzinho, sendo o novo coringa do time ali, jogou pelo lado, jogou também, aí depois recuou, ficou mais como um segundo, um meia, segundo volante. É um cara importantíssimo, baita de um jogador, gosto demais do De La Cruz, mas não está 100% aquilo que a gente discutiu ontem. A volta de outros atletas que estão na recuperação na frente dele, que é do Gabigol e do Arrascaeta, a gente tinha dúvida, né? Poxa, o Tite vai com os três voltando para um meio-campo tão competitivo e de muita qualidade que tem o Bahia. A gente falou assim, acho difícil. Então agora, se o De La Cruz está fora mesmo, acho que cresce até mais a chance do Gabigol começar jogando. Gabigol com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, e aí o Gerson vinha um pouquinho ali mais por dentro, perto do volante e do Arrascaeta. Vamos esperar também, tem mais treinos, tem opções o Tite para escalar, o Pulgar, como é que volta, acho que é um jogador que também tem essa dúvida, vai jogar pela seleção do Chile. Está recuperado para jogar na seleção, está liberado para jogar no Chile, está em campo, né? Está em campo contra a Bolívia e perdendo por 1-0. Fala que tem jogo agora. Não, está jogando, está perdendo. Não, tem jogo agora não, mentira, fica aqui com a gente. O Pulgar está escalado no Chile. Chile quem? É Chile quem? É Chile e Bolívia, meu senhor. Quem? Chile e Bolívia, meu senhor. Não, pelo amor de Deus, a gente ganha. Pode botar que a gente ganha. A gente ganha. Pulgar, Bolívia não dá. Só para sua informação, o Pulgar está jogando. Ele foi poupado do primeiro jogo, mas está jogando. Eu não sei se vai chegar a tempo de ser o Não, a tempo assim, chega, né? Porque o jogo é hoje, volta amanhã, joga só quinta em casa. Fala, Zinho, desculpa. Mas ele me ajuda, o Pascoal, com essa informação. O cara que estava vindo de uma lesão, se jogar os 90 minutos, vai ter a viagem. O jogo deve ser no Chile, não sei. É em Santiago. Então, cara, viagemzinha mais longa, né? Então, tem o Léo Ortiz que ficou treinando, tá limpo. O Vapo lá, o Gerson, vamos ver se não vai começar jogando. Se entrar, vai entrar pouco tempo. Paraguai é muito mais próximo. O Tite vai analisar tudo isso. De repente, tem o Alan também, mas não vem no seu melhor momento o Alan. A torcida pega até um pouco no pé. Eu acho ele muito bom jogador, mas não acredito que o Tite vai com o Alan. Ele é Ortiz. Mas a ausência do De La Cruz, o que me leva a crer é que Arrascaeta e Gabigol podem jogar, podem ir para o jogo, porque ele pode ter uma contenção maior ali, com jogadores mais inteiros, Alan e Léo Ortiz e Gerson, porque o Bruno Henrique volta pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo volta pelo lado direito, né? E você tem jogadores de qualidade para o momento final. Então o Tite tem ainda alguns dias para analisar isso tudo. Eu não gostaria, mas eu acho que ele vai acabar invertendo o lado do Luiz Araújo, colocando o Gerson meio que ali, né, ponta, mas voltando para o meio para marcar, e 2 volantes. Eu não imagino ele começando o jogo com o Gabriel. Eu acho, assim, pelo que a gente já viu do Tite, pelo que a gente já observou, né, ele gosta de defender antes de atacar. Eu vejo mais um Bruno Henrique como centroavante com o Luiz Araújo, que corre para todo mundo do lado, e o Gerson do outro lado para dar aquela fechada no meio campo. Não é o que eu acho que seria interessante, mas é o que eu acho que vai acabar acontecendo, com 2 volantes. Arrascaeta jogando. Arrascaeta e Gerson, 2 volantes atrás para fazer 4. Ela tira o Gabigol, presidente. Eu não. Eu acho que o Tite vai fazer isso. Não, tá certo. Agora,
A intenção são 4 mesmo no meio, porque a gente está cansado de falar, o melhor jogo do Bahia é pelo meio, a grande força é pelo meio, então ele fez isso lá e tem que fazer... Mas aí quem é o segundo volante? Só que agora, é que eu estou assim, pensando ainda na história do Gabigol, não sei a intensidade com que ele já está treinando. A gente sabe que a fase não é boa, ficou de fora, não é o Gabigol do passado, né? Sempre foi muito bem contra o Bahia, é um time que já, animicamente, ele já fica alegrinho, porque sabe que sempre que jogou foi bem, marcou gols, etc. Mas não sei a intensidade que ele está. Mas tem muito essa história assim, agora sem o Pedro, o Gabigol não vai ser fixado como o centroavante. Pode não ser para essa partida, dependendo do estágio em que ele esteja em recuperação. Mas, sei lá, contra o Vasco domingo, aí já começo a interpretar de forma diferente se o Tite não colocar o Gabigol. Amanhã, na quinta, até entenderia, dizer, o Gabigol passou por esse processo, não se recuperou tanto quanto o Arrascaeta. Mas é que ele já viveu essa situação em outros momentos e ele colocou o Carlinhos, por exemplo, à frente do Gabriel. Não joga a Copa do Brasil. O Gabigol estava muito pior do que agora e tinha a história do Pedro. Pedro, em jogos que o Pedro ficou fora, ele optou pelo Carlinhos à frente do Gabriel, eu digo, como opção, entendeu? Agora, nessa quinta, ele não pode usar o Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil. Mas saindo do banco, né, que você diz... Não, com o Pedro fora de combate. Com os jogos que o Pedro não esteve, já teve jogo que ele começou com o Carlinhos. Sim. Como titular. Mas o Gabigol à disposição? O Gabigol à disposição. Acho que foi um jogo só. A gente o Gabigol ficou no banco pro Carlinhos, num jogo mesmo? Sim, senhor. A gente vai checar qual jogo, porque eu não me lembro aqui de cabeça. É um jogo. Mas a gente vai checar qual jogo. É porque não tem mais o negócio lá, né? Não tem mais o X. Eu ia falar, manda aqui na hashtag ESPNFCBR, mas não tem mais aquele negócio. Tá me prejudicando. Isso. Manda no Threads aqui, se você tiver, que eu vou tentar abrir o meu. Tô me familiarizando ainda com esse negócio. Só pra lembrar o seguinte. O Pascoal tem aí, o Pascoal te ajuda. O Pascoal tem o Blue Sky já. Eu não mexo com esses artigos, não, Ozinho. Só pra dizer pra vocês o seguinte. Eu entendo o que a Daniela tá falando, porque passa muito pelo que o Mauro tá perguntando. Qual é o rendimento físico desse momento? Dá para ele jogar o tempo todo? Dá para jogar uma parte do jogo? Como é que ele vai encaminhar essa situação? Eu penso que para jogar contra o Bahia, né? Jogar contra o Bahia e jogando no Maracanã, o Flamengo pode jogar com um time um pouco mais congestionado no meio-campo, tendo 2 homens de velocidade para o desafogo, né? Então, claro que eu jogaria com 2 volantes mais o Gerson e mais o Arrascaeta, porque o De La Cruz não pode jogar. Agora você vai dizer quais os 2 volantes pode jogar, não sei se o Eric vai chegar em condições de jogo, a gente tem que aguardar, mas o Flamengo tem pelo menos mais 2, o Léo pode jogar e pode jogar quem mais pode jogar de volante? Tem o Alan, tem o Léo Ortiz. O Alan e Léo Ortiz. Eu comporia com Alan e... Você começaria com Alan? Alan e se não puder jogar o Eric, né? Não sei quais serão as condições do Eric. Se ele chegar em condições de jogo. Porque ele está vindo de lesão também. Então, jogam os 2 volantes do Flamengo, o Alan e o Alan e o Léo. E aí eu botaria a Arrascaeta e o Gerson fazendo aquele movimento da direita para dentro e deixava 2 jogadores de velocidade na frente. E aí eu deixaria o Arrascaeta, como diz o Zinho, um pouco mais adiantado para fazer a saída de bola, para essa bola chegar nos homens da frente. É uma alternativa sabendo como joga o time do Bahia, para você ter uma supremacia no meio-campo. Senão o Bahia toma conta do meio-campo, a gente sabe que o time do Bahia gira, todo mundo se movimenta, e se o Flamengo não tiver um posicionamento para parar esses jogadores, né, vamos ver como é que isso acontece. Mas eu acho que jogando em casa, o Flamengo não vai desperdiçar a possibilidade de passar para outra fase da Copa do Brasil. Eu acho que tem uma questão da torcida pegar no pé do Alan, de se o Eric Pulgar não voltar a tempo. Eu entendo que a melhor opção seria você montar um Flamengo um pouco mais para frente, mas eu duvido que o Tite faça isso. Eu acho que ele vai acabar colocando... Precisa dar sustentação no meio-campo. Mas se você colocar um volante de marcação, que seja o Ortiz ou o Eric Pulgar, colocar o Gerson de segundo homem do meio-campo, o Arrascaeta e colocar 3 na frente, você não tem essa sustentação? Eu acho que vai faltar um no meio. Pelo formato de jogo do Bahia.
vai faltar gente no meio. Você vai marcar as beiradas. Os laterais do Bahia gostam de subir, você vai marcar as beiradas. Mas você não vai faltar um por dentro. Eu estava vendo aqui, essa formação que vocês estão falando foi mais ou menos o que ele armou no jogo fora de casa. Sim. Um 4-4-2, né, Zinho? Pulgar e Léo Ortiz. Ele jogou com Pulgar e Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson. Arrascaeta não estava no jogo. Na frente jogou Bruno Henrique e Luiz Araújo. Só vai mudar, para mim só muda o debochado entrando. Eu vi aqui esse jogo que o Carlinhos saiu jogar, assim, tem que voltar mais. O jogo que o Carlinhos saiu jogando de titular foi com o Bolívar lá, mas aí não tinha o Gabigol nem foi. Então, eu me referi ao jogo contra eu me referi ao jogo contra o São Paulo, os dois foram titulares juntos. O Gabriel também começou jogando. Eu estava com esse jogo na cabeça, com o Carlinhos começando, mas foi equívoco lá no meu. Morro de La Paz, jogou. o Gabigol não foi, né? Pedro também não, aí o Carlinhos começou jogando. Mas enfim, o Carlinhos está fora desse jogo, então não temos isso para pensar. Informação. São 4 no meio mesmo, ele vai de novo com 4. Quais serão esses 4? 2 a gente já imagina, com certeza, Gerson e Arrascaeta. Um a gente já sabe que não pode, que é o Nico, né? Hoje eu vi ele falar, pô, a gente fica chamando de La Cruz, agora tem que chamar de Nico, porque toda vez que pergunta para a comissão técnica, o Tite nunca responde de La Cruz, o auxiliar. Mas é igual o Pulgar, que Matheus, pede para ser chamado de Eric. Tem todo... o Nico e tal. Então a gente sempre chamou de La Cruz, mas a comissão técnica do Tite chama de Nico. Mas enfim, esse está fora. Gerson e Arrascaeta estão dentro. Você vê alguma chance Pulgar, de entrar o Gabriel e não o Bruno Henrique ou não o Luiz Araújo? Não. Aí você vai perder a velocidade. Não. Pode não entrar o Luiz Araújo e jogar o Gabigol. O Gabriel ali. com o Bruno Henrique? Como era. Foi uma dupla que fez sucesso já. Mas assim, é que ele não está voando, né? O Gabigol não está voando. Essa é a história. Mas agora, se ele estiver recuperado e voando fisicamente, Tite vai pôr agora, ou ele vai ser reserva o resto do ano, até do Carlinhos, e não vai ter renovação e tal, porque é a chance que, para ele, aconteceu, infelizmente, com uma coisa muito ruim, que foi o Pedro machucar. Mas é a chance que caiu. Olha aí agora, vamos pôr o Gabigol lá. Marcos Braz falou, nós temos 3 atacantes, etc. E deu uma enchida de bola logo no Gabigol. Não tem como esquecer que existe o Gabigol lá. Não, o Tite não vai nem pensar, pô, tem o Gabigol lá, ó o tamanho do nome. Mas não pode mais ser titular? Pô, a torcida, se ele fizer o gol no Maracanã aí, pô, os caras tiram o Tite e põem o Gabigol de técnico. O Gabigol, os caras gostam do Gabigol. Os caras gostam mais do Gabigol do que do Tite. Mesmo em uma fase, dúvida. Ou não? Não é? Sem dúvida. Não estou falando bobagem. Então, é a chance dele jogar. Neste jogo, repito, não sei se quinta-feira ele está bem. Mas até domingo contra o Vasco ele está. Então, aí tem que arrumar ele para pôr no time, senão no meio de semana seguinte, para sempre, sai fora e não vai jogar mais. O jogo contra o Vasco é um capítulo à parte, porque na meio de semana seguinte tem um jogo em casa, no Rio de Janeiro. Né? O Zinho lembrou isso ontem. O Flamengo não sai do Rio, né? Porque joga Bahia, joga Vasco e joga o Peñarol. Então, o Flamengo não sai do Rio. Então, o Flamengo pode recuperar, com o centro de treinamento que tem, com as condições que tem, pode recuperar alguns jogadores para entregá-los para a Libertadores da América. Sim. Só falta quem? Só o De La Cruz. Porque o Arrascaeta já está entregue, o Gabigol... não vai voltar agora, tem 3 que não voltam esse ano. Até aumentou o prazo do Michael, infelizmente, virou novembro, não é mais outubro. Mas, enfim, esquece o Michael, não é agora. Mas dos machucados que podem jogar Libertadores, o Arrascaeta de volta, então De La Cruz poderia ficar Peñarol, mas aí talvez põe uns minutinhos contra o Vasco para ver como ele pegar a parte final para ver como para dar uma corridinha, para ter um pouco de jogo, né? Para chegar com o jogo também contra o Peñarol. Porque eu acho que aí as fichas do Flamengo serão colocadas à prova, né? Porque esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer resultado. É o jogo contra o Peñarol. Tem que matar o jogo, tem que ganhar bem. Pascoal, eu não sei se esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer resultado, não. Olha o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil desde 2021. Amanhã, quinta-feira, na verdade, também tem que classificar. Mas, minha senhora, eu quero dizer para a senhora o seguinte. Com esse time escalado aqui, pelo time do Flamengo, e claro, eu respeito o Bahia, a formação do Bahia, a composição do time. Mas eu acho que o Flamengo jogando no Maracanã
não vai perder a chance de se classificar na Copa do Brasil. Você não está descartando a Copa do Brasil. Você está dizendo que depois da Copa do Brasil, o jogo mais importante é com o Penharol e não com o Vasco. Isso. Até ter o próximo da Copa do Brasil, que passará a ser importante. Então, aí, Zinho, o retrospecto, ó, 21 chegou na semi, 22 foi campeão, 23 chegou na final e perdeu para o São Paulo e agora está nas quartas contra o Bahia, assim. É mais uma pressãozinha, né? Mais um negocinho, assim, para falar, nos últimos anos não ficou nessa fase. Eu não sei se a possibilidade disso acontecer é tão grande assim pela vantagemzinha. Como é que você enxerga esse jogo pelo lado, né, pelo viés do Flamengo? Eu acho que é muito mais complicado para o Bahia. Perdeu em casa. Sim. Vai ter que buscar o resultado. O Juventude ganhou em casa, vai tentar administrar o resultado fora de casa. A gente falou aqui que, né, o confronto Corinthians está criando uma atmosfera porque precisa fazer 2 gols para classificar direto, para não ir para pênalti. O Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate dentro do Maracanã. É uma baita de uma vantagem. Está com desfalques, está com problemas, mas tem um elenco muito bom. Eu acho que tem um elenco ali suficiente para o Tite montar um time que fica igual do Bahia, taco a taco ali. O Bahia com seu time titular, e o Flamengo com problemas físicos de alguns jogadores. Se esses caras tivessem inteiro, o time do Flamengo melhor. Tira até os que não podem jogar. Esse time que a gente falou que tem à disposição do Tite, todo mundo inteiro fisicamente, não estivesse voltando de contusão, sabe? Gabigol voando, Arrascaeta voando, entendeu? Todo mundo bem, o Flamengo, com a vantagem que tinha, seria muito favorito. Hoje eu acho que o Flamengo tem uma vantagem muito grande e é favorito para classificação, para passar. E criou até uma responsabilidade muito grande, porque venceu fora de casa, deixar escapar uma classificação dentro do Maracanã lotado. Então, assim, não é a competição. Se você falar para o torcedor do Flamengo, quero ganhar tudo. O presidente do Flamengo falou, quero ganhar tudo. Mas numa escala, essa não é a competição número 1. O desejo, se puder, só pode escolher uma, vai ser a Libertadores. Pode escolher 2, vai ser a Libertadores e o Brasileiro. Mas a vantagem ficou tão boa que criou uma responsabilidade ainda maior do Flamengo confirmar sua classificação para a semifinal. Depois é outra coisa. Até porque é a primeira decisão das 3. O jogo do ano. É a primeira decisão das 3. Então, ele tem que passar sim. É isso, o peso de não passar com essa vantagem. Primeira decisão em casa, tirando o estadual. Claro. Primeira decisão de mata-mata em casa no ano, com vantagem construída. Se cair, cria um ambiente horroroso para jogar com o Vasco, para jogar com o Penharol, para tudo. Se fosse o contrário, entendeu? Primeiro jogo do Vasco, depois vem as decisões ali, que é mata-mata, é outra história. Esse aí, na cabeça do torcedor, a comissão técnica, diretoria, não é para perder. O Vasco, empatei, perdi. Brasileiro, como é que foi o Palmeiras? Como é que foi o outro time? O Fortaleza ganhou. Você ainda está lá no bolo para ver o que vai acontecer. Esse aí não tem jeito. Você caiu, caiu. E o Penharol? Se eu empatar em casa, é difícil buscar fora, mas ainda estou dentro. Esse aí tem que passar. Agora, vai pegar também do outro lado um adversário super motivado que quer fazer história, né? O Bahia já virou um mata-mata 4 vezes, mas decidindo em casa. Primeira experiência de tentar uma virada fora. Não é fácil. O Flamengo é favorito, sim. Imagino que o Bahia, no mínimo, está sonhando em levar para os pênaltis, um golzinho, que ganhar de 2 de diferença. Aí seria uma glória para o Rogério Ceni, mas muito difícil de acontecer. É o Flamengo favorito e que não pode pisar na bola logo na primeira. Contra o Vasco é uma decisão. Entre aspas, tudo é decisão hoje, né? Tudo é decisivo. O Vasco vem mordido daquele 6-1. Tudo é jogo decisivo, porque se o Flamengo também não faz 3 pontos no Brasileiro, vai ficando longe. Repito, depende de resultados lá dos que estão à frente e tal, Fortaleza. Mas ainda está no bolo. Depois, Penharol, eu acho que a ideia é este jogo aí. Mas, pelo visto, fora aqueles que não podem mais mesmo, que a gente também não vai falar deles. Faz falta contra o Penharol, o Pedro. Esse já era, o Pedro já era. Tem 3 que não voltam mais esse ano. O Vinha também não volta mais esse ano e o Michael agora... Mas o Vinha não volta e o Alex. O Alex vai Cebolinha, contra o Vasco, Pedro, já pode Vinha, ter, e o né? Michael é lá pra frente. Então não se sabe ainda em que condição vai voltar, em que ritmo vai voltar no final de outubro.
Mas já escreveu o Alexandro, né, para jogar contra o Vasco, para jogar contra o Peñarol, não? O Alexandro está no bid já. Então, Então... aquele lado esquerdo ali da defesa, teoricamente, tem o Ayrton ainda, então está resolvido. O problema maior é o Pedro lá, né? No Campeonato Brasileiro vai ter que jogar o Alexandro, né? O Ayrton Lucas está suspenso contra o Vasco, né? Então. Mas assim, como eu digo aqui, que o time do Flamengo tem potencial para ganhar a tríplice coroa, que é aquela tríplice coroa primeiro nível, né? Ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, essa é a tríplice coroa ideal. É que ninguém tem. É que ninguém tem. Então, o Malvadão, o Flamengo, ele pode conquistar isso nessa temporada. E eu com todo respeito ao Bahia, acho que o trabalho do Rogério Ceni é bom, o time do Bahia é bom, tem bons jogadores. Eu não consigo ver o Flamengo desclassificado na Copa do Brasil. Não consigo. O Flamengo tem uma vantagem mínima, eu não desprezo vantagem. E jogando em casa, ao lado da sua torcida, apresentando jogadores para a sua torcida. Tem 3 para apresentar para a torcida. Os 3 que recentemente contratados. O Gonçalo Plata, o Alcaraz. Não, o Alcaraz já jogou. Alexandro... Não, ele vai ser, no Maracanã é a primeira vez. Do Alcaraz, do Plata, que podem ser apresentados. Que podem estar ali, né? Não podem jogar. Não, e o lateral esquerdo, o Alexandro. Então, os 3 vão desfilar pelo gramado do Maracanã como novidades do time do Flamengo. Olha que espetáculo. Se a gente fala que para o Corinthians vale dar uma amenizada, para o Flamengo vale muito. Já tem mais 3 grandes jogadores à disposição. São 3 ótimos jogadores. O Alcaraz, na verdade, o próximo jogo que ele pode fazer é contra o Peñarol. Porque ele foi expulso, não pode jogar contra o Vasco. A estreia dele foi meio conturbada. Ele foi expulso, ele entrou e já foi logo expulso. Então, entendo, ele e o Kaká foram expulsos naquela... Sim. Um deu um tapa no braço do outro. Eu entendo que o time do Bahia é legal, gosto de ver, como diz o Rogério Ceni, é legal de ver o time do Bahia jogando. É legal, o time do Bahia se movimenta, do meio para frente as posições são muito variáveis. Eu ainda acho que o Bahia, se tivesse um centroavante, um homem de definição, o patamar do Bahia seria outro, né? Eu acho que o Bahia precisava melhorar a presença ofensiva com um jogador de definição um pouco mais dentro da área, mas no resto o time do Bahia é muito bom, claro que não vai dar trabalho para o Flamengo. O Flamengo não vai chegar a entrar no Maracanã e ganhar o jogo, não é isso. Mas eu não consigo ver, confesso para vocês, eu não consigo ver o Flamengo desclassificado com o resultado que teve em Salvador, que era muito mais difícil ganhar, com condições semelhantes, com um time muito semelhante a esse que vai jogar. Faltou essa definição que você está falando lá. Estava olhando aqui, 17 finalizações do Bahia, 7 do Flamengo, 1-0 do Flamengo, pronto. Acabou. Ficou com a bola do jeito que o Rogério gosta. Eu acho que o Everaldo é bom centroavante, mas ele não está, no momento, fazendo aquilo que ele precisa fazer para o Bahia. Mas eu acho o Everaldo bom centroavante, mas ele não está realizando, matando, um matador, né? Como a gente fala, um realizador, um marcador de gols. Ele não está fazendo. Mas, de repente, pode ser que ele deslance esse jogo contra o Flamengo. Não é moleza, não, mas tem um favorito. Zinho, quer fechar esse assunto aí pra gente falar de Vasco da Gama? Tem vantagem também, mas joga fora de casa o Vasco contra o Atlético Paranaense. Quer fechar o Flamengo, Tetra? Não, eu também acho. O Flamengo é o favorito. É o favorito. A única coisa que a gente está analisando é como estarão esses jogadores retornando fisicamente. Se não fosse esse ponto, o favoritismo aumentaria pelo potencial que tem de time, por jogar dentro de casa, por estar ao lado da gigantesca torcida. O Flamengo lota todos os jogos no Maracanã. Não tem ingresso mais. Então, assim, é essa pressão de primeira decisão, retorno da parada da data FIFA, jogadores retornando de contusão. Isso que tem essa dúvida. Com todo respeito ao time do Bahia, mas a minha dúvida maior é como vai se apresentar os jogadores que estão voltando e como o Tite vai escalar o time. Mas que o Flamengo é favorito, é favorito. Aí, nação, então, as informações do Flamengo. Então, De La Cruz está fora dessa partida contra o Bahia, não conseguiu se recuperar a tempo. Vamos ver o que o Tite vai preparar, né? A logística da volta do Gerson e também do Fabrício Bruno, eles voltam nessa quarta-feira juntamente com a delegação da Seleção Brasileira. E aí se reapresentam ao Ninho do Urubu para fazer um teste físico para ver se tem condições de jogarem a partida contra o Bahia. Eu creio que provavelmente devem jogar. Eles não serão titulares hoje contra
na partida contra o Paraguai pela seleção brasileira. Já no caso do Eric Pulgar e também do Varela, serão titulares. Estão jogando nesse momento, então vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. Nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.